Olá pessoal, tudo bem? Sou Miguel Bozari, estamos começando mais um vídeo aí do nosso curso de Python e no vídeo de hoje eu vou trazer o primeiro vídeo aí fazendo a interação das listas, o conteúdo do último vídeo, com um laço de repetição. Até esse dado momento no curso vocês viram o laço de repetição while. O próximo vídeo vai ser o laço de repetição for e eu também vou utilizar as listas com ele. Vocês irão notar que com o for fica muito mais fácil essa situação, mas eu gosto também de mostrar com o while para a gente pegar um pouco o conceito daquilo com o qual nós estamos programando, certo? Então, vamos lá aprender a trabalhar um pouquinho mais com as listas e resolver um pequeno probleminha que eu propus para essa aula. Então, bora lá! Bom, pessoal, então vamos lá primeiro contextualizar o problema aí que eu vou trazer para vocês, que eu vou resolver ilustrando um pouquinho os conceitos de lista, tá? Com laços de repetição. Então, qual que é o objetivo, né? No final do último vídeo, né, apareceu lá um exercício do qual eu acessei item a item da lista e foi calculando, né, como se fossem os totais. Isso é, eu tenho uma quantidade de 2 itens que eu comprei por R$ 5,99 e isso dá um total de R$ 11,98. Então eu mostrei que era possível fazer essas operações matemáticas com vocês. E agora, qual que é o meu objetivo aqui? O que eu quero ilustrar para vocês, pegando ferramentas que vocês já aprenderam com o laço de repetição while e aplicando aqui no caso da lista. Eu já tenho as listas aqui ó, preparadas de quantidades e preços unitários, então essas duas colunas eu já tenho essa informação. Eu poderia ter feito ali, né, um input, recebendo aos poucos esses dados com um laço de repetição, mas eu já fui mais direto aqui e já salvei esses valores numa lista. O meu objetivo agora é criar um laço de repetição para armazenar os preços totais aqui, ó, de cada item que eu comprei. E depois, ao acumular todos esses valores, chegar no total final da compra, tá? Então esse é o objetivo do trabalho que eu vou fazer com vocês nesse vídeo. Então, vamos começar aqui. Bom, pessoal, primeira coisa que eu já posso comentar com vocês. Eu vou ter um laço de repetição que vai se repetir uma quantidade de vezes finita, né? Então não é aquele laço de repetição que eu falei para vocês de fim indeterminado, né? Quantas vezes eu vou repetir? Primeira pergunta que eu vou ilustrar para vocês aqui, ó. Eu tenho 4 itens em cada lista. Então eu vou repetir o laço 4 vezes para fazer 4 vezes os produtos, né, dos preços unitários e quantidades. Se a lista fosse maior, né, se eu tivesse mais itens que eu comprei com mais preços unitários diferentes, eu teria que aumentar o número de repetições desse laço. Então, esse valor aqui que eu vou estar trabalhando é um valor definido, a quantidade de vezes que eu vou repetir o meu laço, entretanto, varia de acordo com o tamanho da lista. Nesse cenário, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso criar uma variável aqui ó, de repetição e ela vai receber o len de quantidades, por exemplo. Né? Eu já estou considerando que sempre no meu programa, tanto a lista de preço unitário de quantidades tem a mesma quantidade de itens. Né? No caso aqui, 4 itens cada um deles. Então, len de quantidades, pessoal, lembrando, ele vai contar o número de itens, 4, e vai salvar isso em repetição. Então, quando eu usar essa informação para criar o laço de repetição, já vou ter ali armazenado quantas vezes eu preciso repetir o meu laço. Se a lista, por exemplo, né, tivesse mais itens, sei lá, tem um preço, algo que eu comprei aqui que custa R$ 20, eu comprei uma única unidade, o meu programa agora se adapta, né? Isso é, a lista ficou maior, mas ele conta, né? Quantas vezes ele vai ter que repetir o laço de repetição usando o comando len, tá? Então, vou tirar isso só para manter o problema similar, né? A tabelinha que eu deixei aqui em cima, e vou dar sequência aqui no meu programa. Então, pessoal, agora que eu já contextualizei essa questão aqui do repetição, né? Que é quantas vezes eu vou repetir o meu laço, uma coisa que eu vou fazer aqui para preencher essa lista aqui, ó, do total com os produtos de quantidades e preços unitários, para isso eu vou criar uma lista vazia. O que é uma lista vazia, pessoal? Basta você criar uma lista com cochetes e não preencher nada dentro dela. Python, quando ele pegar esse valor e atribuir essa variável total, ele vai estar entendendo que isso é uma lista vazia. Entretanto, uma diferença de Python para outras linguagens, né? Tem linguagem que vetor, você fala quantos itens os vetores vão estar armazenando. Similar a vetor, nós temos as listas em Python. Né? E as listas, elas podem armazenar diferentes quantidades de itens. Ela pode começar com 5 itens, ir para 10 e assim por diante. Pode começar também sem nenhum item armazenado e aos poucos eu vou armazenando o que eu quero dentro da minha lista, tudo bem? Então ela vai começar vazia, por quê? Porque conforme eu for calculando os preços totais, eu vou armazenando os valores em total. Agora nós iremos começar a trabalhar literalmente no laço de repetição. Primeiro, eu vou criar uma variável de contagem cont
e vou inicializar ela em 0, tá? Então, eu quero criar um laço de repetição que vai se repetir 4 vezes aqui, que é o tamanho da minha lista. Então, eu vou criar aqui, ó, o enquanto a variável cont for menor que repeticão, né? 2 pontos. Por que eu cheguei a essa conclusão aqui, pessoal? Vamos lá. Primeira coisa que eu posso já falar aí para vocês. A variável cont, ela está sendo inicializada em 0. E a cada vez que eu executar esse laço de repetição, eu vou criar uma linha aqui, ó, vou até escrever aqui com a canetinha, cont recebe cont mais 1. Sempre será o último comando aqui do meu laço de repetição. Isso é, quando termina o laço, ele incrementa em uma unidade a variável cont. Então ela está começando em 0 e ela vai repetir até que cont não seja mais menor que repetição. Repetição, no caso, eu vou escrever aqui do lado, ó, o nome dessa variável repetição. Nós já sabemos que a repetição vai receber o len de quantidades, que é igual a 4. Né? Então o cont vai repetir aqui para a gente, pessoal, ele vai aceitar como 0, vai incrementar uma unidade, vai para 1, depois para 2, 3. Quando ele incrementar em 4, né, já não vai mais repetir o laço. Né? Então o laço vai se repetir, né, ó, inicia em 0, a cada repetição incrementa uma unidade e vai terminar aqui em 4. Tá? Então é por isso que eu decidi por essa estrutura. Se eu tivesse começado em 1, né, eu teria que fazer uma nova análise similar a essa daqui para entender até quando eu iria repetir o meu laço. Tá? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora, pessoal, eu vou começar a resolver aqui parte do meu problema, né, que é fazer o produto de quantidade e preço unitário. Então, como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou criar uma variável intermediária chamada total. Ela vai receber quantidades na posição cont vezes preço unitário na posição cont. Isso é, lembrando aí o que eu acabei de explicar para vocês, né? Cont vai iniciar em 0 e vai ir até 4. Né? Até 4 não, perdão, né? Repete 4 vezes, mas ele vai até 3. E a nossa lista, né, de preços unitários e quantidades inicia exatamente na posição 0 e finaliza exatamente na posição 3. Então reparem que aos poucos eu fui criando aqui o projeto já pensando na estrutura da lista. Eu sei que o primeiro item está sempre armazenado na posição 0 e vai incrementando de uma unidade. E quando eu criei o laço de repetição, eu já pensei para ele iniciar no início, né, do primeiro index da lista e ir até o último index da lista, porque dessa forma eu vou conseguir percorrer, isso é, acessar cada um dos valores que estão dentro da lista. Então, quando vocês estão vendo aqui, ó, quantidades na posição cont vezes preço unitário na posição cont, o valor de cont está variando a cada repetição do laço, ele vai variar de 0, depois 1, depois 2 e depois 3, acessando os preços e quantidades individuais dos itens que foram comprados e fazendo o produto entre eles. Entretanto, total está sendo uma variável aqui do tipo float, né, porque ele vai fazer uma multiplicação de números, o resultado vai ser float, e ele vai se transformar numa variável do tipo float. E a cada repetição o valor de total vai mudar, uma variável float simples, ele apaga os valores antigos para salvar novos valores. Para que eu não perca o histórico, eu vou pegar aqui o meu total, eu só vou mudar aqui o nome da variável, pessoal, que agora que eu reparei, né, eu criei uma variável total aqui, e aqui eu também chamei de total. Essa aqui é uma variável só para calcular o valor e depois eu salvar na lista, eu vou chamar ela de tot, tá? Como se fosse uma variável intermediária que eu vou estar usando, porque o total é a minha lista vazia, então tot.append, então eu vou adicionar um item à minha lista, e o que será adicionado, pessoal? O resultado de tot, tá? Então tot, a cada repetição ele calcula, né? Na primeira repetição ele vai fazer 12 vezes 5,99, dando 11,98, isso será salvo em tot, e tot depois com o comando append vai ser adicionado à minha lista, isso é, esse primeiro valor aqui, ó, vai surgir na lista. No próximo laço de repetição, ele vai fazer 20 vezes 4,40 e salvar em tot. E, para que seja armazenado o histórico desses produtos, ele dá de novo um append de tot na minha lista. Né? Então ele vai para 88 sendo adicionado aqui na minha lista. Lembrando que como estamos trabalhando com o laço de repetição while, eu preciso fazer um cont recebe cont mais 1. Garantir que eu vou incrementar
uma unidade a cada repetição, para que em algum momento essa repetição, o teste lógico que está sendo feito aqui não seja mais igual a true, tudo bem? Então aqui a gente fez o laço de repetição, que a cada repetição vai executando todos os produtos, né, de preço e quantidade, e a cada repetição ele salva um valor aqui, ó, dentro de total. Então eu já tenho as informações na lista de total com esse laço de repetição. Falta apenas agora ilustrar o resultado final. Vamos lá, pessoal, então ilustrar esse resultado final aqui, tá? Eu poderia fazer uma tabela formatando as strings para ficar bonitinho, mas eu não vou fazer isso porque não é o objetivo da aula. O objetivo é focar nas listas aqui e não ficar apresentando outros conteúdos, tá? Então, talvez o resultado como será exibido aqui não vai ficar tão bonito, entretanto vai chegar naquilo que nós desejamos alcançar aí, que é reforçar esse conceito das listas. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou pedir para ele printar para mim, né, cada um dos valores que ele foi calculando, né, e depois acessar o total. Então, o que eu vou fazer aqui no meu programa, pessoal? Eu vou, dentro do laço de repetição, toda vez que ele calculou aqui o total, adicionou na lista, eu vou pedir para ele fazer o seguinte print, só para exibir um resultado aí para gente, ó, printf. E o que ele vai mostrar para mim aqui, pessoal? Ele vai pegar, vou aproveitar e copiar e colar para tentar evitar erros aí de sintaxe, né? Ele vai pegar a quantidade vezes o preço unitário é igual a TOT, né? Então, a cada repetição do laço, além dele salvar, agora ele faz um print para a gente ilustrar o resultado. Por fim, eu preciso calcular o total da compra aqui, pessoal. Tem duas formas de fazer isso, né? Nós aprendemos a acumular valores também em laço de repetição do tipo while, né? Para isso, eu deveria apenas inicializar uma variável soma em 0, e a cada repetição do laço, soma estaria recebendo ela mesma mais, né, o valor de TOT. Isso é, ia receber 11, soma com 0, 11,98 salvo em soma. Depois ele ia calcular a TOT ia ser 88, ele ia pegar 88 e somar com o valor atual de soma, que é 11,98, e iria incrementando aos poucos o valor aqui do total que eu estou calculando. Essa é uma solução. Entretanto, nós temos um outro caminho mais fácil que eu vou ilustrar para vocês. Ó. Então eu vou apagar essa linha e vou apagar essa aqui também. Como que eu vou resolver isso, pessoal? Então, terminado o laço de repetição, ele já repetiu 4 vezes, calculou os valores necessários e ainda printou agora para a gente ter alguma exibição desse resultado. Por último, eu vou colocar um print aqui, ó, f, exibindo o total, né? Vou colocar total igual com uma string fixa, e aqui eu vou colocar um valor que ele vai ter que substituir para mim nessa string, né? Colocar um texto a partir de uma operação que eu vou colocar aqui, ó. Eu vou usar a função sum, ela faz uma soma, e eu vou passar a lista total, né? A função sum automaticamente vai somar todos os elementos da lista para mim, chegando aqui no valor final, tudo bem? Então, vamos executar esse código aqui para a gente enxergar o resultado. Só vou descer um pouquinho a tela aqui, ó, e vou executar. Como vocês podem ver, né? Vou tirar um pouquinho o zoom só para poder ilustrar. Acho que se eu só apagar esses espaços aqui eu já consigo. Isso, consegui. Como vocês podem ver, né, ó, a tabela ela começou a ser escrita aqui embaixo, né, ó, 2 vezes 5,99 é igual a 11,98, 20 vezes 4,40 é igual a R$88 e assim por diante. E por fim, o comando sum pegou essa lista total que a gente foi criando com o append, adicionando item a item, somou todos os valores e mostrou pra gente aqui o total da nossa compra. Certo, pessoal? Então, com isso, eu ilustro aí para vocês como vocês podem estar usando um laço de repetição para acessar os valores de uma lista e até mesmo, né, ó, fazer operações matemáticas, porque aqui eu fiz os dois, né? Eu acessei fazendo uma operação e eu acessei cada um deles para fazer um print a cada repetição do laço. Então, podemos trabalhar dessa forma aí para acessar os valores, basta acessar index por index se vocês forem usar o laço de repetição while, certo? Então vou encerrando esse vídeo por aqui. Vale a pena destacar que no próximo vídeo eu vou falar do comando for, e lá no comando for eu vou também tratar a questão de listas, e vocês irão reparar que será um pouco mais fácil de criar esse laço de repetição usando o comando for, certo, pessoal? Então, por esse vídeo é isso, agradeço a visualização de vocês, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!